Deus lá no meio. Aí eu já atravesso os corredores dizendo assim: Deus, coloca um anjo na minha frente, coloca um anjo na minha retaguarda, vai cortando todo o laço, quebra toda a morte, vai quebrando todo o trabalho preparado. Quem manda aqui não é demônio, quem manda aqui é Jesus grandão da Galileia. Ó, sentindo ele aqui, Laís Topinha. Apocalipse 12, verso 10. Os irmãos que encontraram, diga: eu achei. Igreja santa que vai morar no céu, assim está escrito na palavra de Deus. E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual o acusava dia e noite diante do nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas próprias vidas até a morte. Quem entendeu isto, diga amém. Tome seu assento em nome de Jesus, e eu peço toda a sua atenção agora. Isto, se assente e olhe bem dentro dos meus olhões, assim, deste jeito. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos, cada uma das irmãs tem lutas espirituais diárias terríveis. Se eu fosse aqui ceder uma oportunidade desse momento aqui eu vos falo, para as irmãs ou os irmãos trazerem alguma sabedoria do que vocês têm passado no dia a dia, teria pessoas aqui que contariam lutas tão terríveis, que talvez você olhasse para esta pessoa e dissesse: como é que ainda está de pé? Como é que ainda está respirando? Como é que ainda está guerreando? Na verdade, nós estamos de pé porque Cristo nos sustentou de pé. Só que Cristo não nos sustentou de pé apenas porque queríamos estar de pé. Todas as vezes que nós entramos nesta casa espiritual, como eu sei que vocês entram, porque assim também eu entro, e dobramos o nosso joelho pedindo resgate ao nosso Deus, e pedindo a vitória pelo sangue do Cordeiro, dizendo: Senhor, eu preciso de uma provisão, preciso de um milagre. Talvez muitas vezes nós caiamos em um pensamento de achar que Deus vai descer nas asas do arcanjo e colocar vitória nas nossas mãos. Mas pelo que nós aprendemos dentro da Bíblia, não é assim que Deus trabalha. Veja, por exemplo, a história de José, que Deus deu sonhos sim a ele, mas olha toda a caminhada que ele teve que passar até alcançar os sonhos que Deus deu a ele. Foi traído, humilhado, preso, vendido. Então tudo isso nos mostra que Deus prepara caminhos para chegar até a vitória que Ele já preparou a nós. Eu ouvi o Samuel falando algo, o presbítero Samuel falando algo muito lindo aqui. Já está pronto, só nós que não chegamos lá ainda. E isto é verdadeiro. A verdade é que Deus, como está além do tempo, já preparou tudo aquilo que tem a nos ser preparado. É só nós que não chegamos lá ainda. Se eu fosse mergulhar dentro disso a vocês, ficaremos aqui até amanhã. Mas pense, por exemplo, em Abraão levando Isaac para o altar. Nunca achou estranho que o cordeiro estava lá preso e não há teletransporte de cordeiro? Existe uma provisão de Deus. Alguns estudiosos acreditam que enquanto Abraão subia com Isaac por um lado, o cordeiro subia como provisão pelo outro lado daquela montanha do monte. Então mesmo enquanto Deus está pedindo um sacrifício, Deus já está provendo por um outro meio o seu próprio sacrifício. Guarde isso que acabei de falar a você agora. É por isso que se eu digo a vocês que todos nós temos lutas e batalhas espirituais, repito, Deus não vai descer do céu e colocar a vitória na sua mão dizendo: vai porque a vitória é sua. Eu uma vez explicava algo a jovens em outro estado, e eu dizia: cuidado nas orações que vocês fazem, porque muitas vezes nós dizemos: Deus me dê força. Você acha que Deus vai te dar força como? Acha que Deus vai descer do céu e colocar força dentro de você? Ou colocar uma luta diante de você para te tornar forte? Deus me dá sabedoria. Você acha que Deus vai descer do céu e colocar sabedoria na sua cabeça? Ou fazer como Salomão, colocar um problemão na frente dele para ele ter que desenvolver a sabedoria que Deus já plantou dentro dele? É por isso que eu expliquei a eles: quando for orar, pede graça a Deus. Se você pedir força, Deus te dá luta. Se pedir inteligência, Deus te dá problema. Se pedir paciência, Deus te dá perseguidores, para você treinar sua paciência. Deus nunca vai colocar de mão beijada nas suas mãos.
Ele vai desenvolver algo em vocês. É por isso que quando olhamos para batalhas espirituais, guerras espirituais, sabemos que a Bíblia nos indica que a nossa guerra é a nossa batalha. Não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, príncipes, hostes espirituais da maldade. Você acha que Deus desceu do céu e colocou de mão beijada todo o poder e autoridade, unção e glória que vocês precisam para guerrear contra Satanás e os seus demônios? Eu sei que nós entramos dentro desta casa espiritual, e eu sei que cada um de vós busca a Deus em santidade, em oração, e através disso Deus renova a sua força, Deus renova, melhor dizendo, a unção que Ele tem sobre ti, a glória que Ele tem sobre vocês, a autoridade e o poder. Só que você acha que isto veio de mão beijada? Não, porque a própria Bíblia nos explícita e explica que foi tudo pela cruz do Calvário. Se hoje vocês têm poder para derrotar o diabo, só tem porque um dia Jesus foi para a cruz. Se hoje vocês têm autoridade para repreender demônios, só tem porque um dia Jesus foi para a cruz. Se hoje vocês têm unção para guerrear no mundo espiritual, ou poder, glória para satisfazer a ausência, o buraco que existe na nossa alma com a presença de Deus, só tem porque um dia Jesus foi para a cruz do Calvário. Então existiu todo um processo, e assim como eu expliquei a vocês, que enquanto por um lado Abraão sobe, pelo outro Deus proveu o sacrifício. Da mesma forma, quando Adão caiu no jardim do Éden, Deus já havia provido para si um sacrifício para resgatar Adão de volta. Ao mesmo tempo que Deus entra no jardim do Éden para confrontar Adão com o seu pecado. Eu sei que tu é de Bíblia e tu lembra, eu não estou preocupado de arrancar teu glória agora. Eu só quero que você entenda isso que eu estou falando, que Deus nunca entrou no jardim do Éden com um plano B. Jesus nunca entrou, Deus nunca entrou para fazer um plano emergencial. Quando Adão cai, Jesus já era o cordeiro que estava preparado desde a fundação do mundo. Mas não estava preparado porque Deus programou Adão para a queda. É porque Deus sabia que Adão iria cair e já preparou, providenciou um cordeiro para resgatar o homem. Talvez eu tenha entrado por um texto e os irmãos estejam perguntando: pastor, como é que o Senhor quer ministrar sobre a minha vida? Eu estou enfrentando batalhas espirituais e preciso vencê-las aqui esta noite, para sair daqui com a minha vitória, entrando por Apocalipse 12. Ora, se nós estamos enfrentando batalhas, estamos em guerra. E eu sei que eu vou falar algumas coisas pesadas aqui agora, e não me espantarei se você não quiser dar glória nesse momento. Mas para nós derrotarmos o inimigo, nada melhor do que nós conhecermos o inimigo a qual nós estamos enfrentando. Então permita-me voltar um pouco dentro da Bíblia e explicar algo sobre a queda do diabo, a queda daquele cujo qual vocês estão enfrentando. Porque se a tua luta, repito, não é contra a carne nem contra a sangue, se tu não entende que a tua luta é contra o diabo, eu vou alargar o leque aqui agora. Pastor, tem alguém me perseguindo. A tua luta não é contra a carne que te persegue, é contra o demônio que está usando a pessoa para te perseguir. Pastor, tem alguém fofocando contra mim. A tua luta não é contra fofoqueiro, tua luta é contra o demônio que está usando a boca do fofoqueiro. Pastor, tem alguém trancando porta. A tua luta não é contra a pessoa que não quer abrir a porta, a tua luta é contra o demônio que está influenciando a pessoa para trancar a porta diante de ti. E se tu não entender que a tua luta é contra demônios que influenciam pessoas e não contra pessoas, pastor, mas a pessoa tem caráter ruim, sim, mas demônios aproveitam de caráter quebrados ou mal construídos para usar pessoas contra vocês. Então, se tu não entender que a tua luta é contra o inferno e contra demônios, vai perder guerra atrás de guerra. Mas para vencer hoje, dá um basta hoje, virar uma página na tua vida hoje e sair daqui com a sua vitória. Eu quero que vocês entendam que nós não guerrearemos devolvendo na mesma moeda. Hoje nós envolveremos armas espirituais nessa quinta noite. E para nós entrarmos em qual armas espirituais nós precisamos usar contra os demônios que se levantam, permita-me explicar a vós como é que se chegou ao nível do que está em Apocalipse 12. Porque assim está escrito no 12. Quando nós lemos o Apocalipse 12, algumas pessoas dizem que é para o futuro, mas não. Quando nós aprendemos, eu aprendi isto com os pastores aqui da igreja, dentro da teologia, Apocalipse 12 está falando de um tempo que já passou. Só que qual tempo é esse? Quando nós observamos, assim está escrito: e houve batalha nos céus, e Miguel guerreou contra o dragão, que era a antiga serpente,
Está falando da expulsão de Satanás na glória. Ao ponto de Jesus falar para a igreja: eu sei que o lugar aonde vocês estão é onde está o trono de Satanás. Ou seja, diabo tem acesso ao inferno, mas também rodeia a terra. Mas não rodeia a terra porque a terra é dele. Porque lá em Gênesis, Deus entregou o governo da terra para Adão. Quem manda na terra são os homens, descendentes de Adão e Eva. Se quem manda somos nós, como é que o mundo jaz no maligno? Jazer é estar inclinado. Então o mundo não está na mão do diabo. O mundo só está inclinado para o diabo. Vou abrir um parênteses, alguém vai entender, quer ver? Não estou preocupado em tirar a tua glória. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Lá no meio do carnaval, lá na Sapucaí, ou lá na Grande Rio, ou lá nas escolas de samba, quando o povo estava sambando, eu vou fazer uma pergunta a vocês: Deus estava lá, sim ou não? Deus estava lá. Se Deus não estivesse lá no meio daquela bagunça, Deus já não seria mais onipresente. Se é onipresente, tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que tem diferença entre estar e se manifestar. Deus está lá, mas não se manifesta. Não se manifesta porque quem estava lá não estava invocando Deus, estava invocando demônios. Então estava colocando aquele lugar na mão de demônios. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui de dentro hoje. Está sentindo algum capeta aqui dentro? Estou sentindo nenhum. O que eu estou sentindo é a presença de Deus aqui dentro. Porque nós estamos invocando a presença de Deus. Por isso Ele está se manifestando entre nós. Deus se manifesta onde Ele é invocado. Se eu sinto Deus é porque eu estou invocando Ele com vocês aqui hoje. Então isto é o maior sinal de que a terra ainda está na nossa mão. Se eu entrego a minha casa na mão do diabo, o diabo vai pintar e bordar com a minha casa. Se eu entrego a minha rua na mão de demônios, os demônios vão pintar e bordar com a minha rua. Eu ouvi uma palavra uma vez aqui na igreja, na doutrina, eu nunca mais esqueço, aonde o pastor Magner dizia: libera a palavra de vitória sobre a sua casa. Não pragueje os seus filhos dizendo: você é uma peste, você não vale nada, você está lançando palavra de maldição. Se tu pragueja, tu acha que está invocando Deus nisso aí? E se não está invocando Deus, está invocando quem dentro da tua casa? Você é resultado daquilo que você invoca. É por isso que quando eu entro lá no corredor da minha casa, eu sei que a batalha espiritual é travada, e só eu e a minha vaza invocando Deus lá no meio. Aí eu já atravesso os corredores dizendo assim: Deus, coloca um anjo na minha frente, coloca um anjo na minha retaguarda, vai cortando todo o laço, quebra toda a morte, vai quebrando todo o trabalho preparado. Quem manda aqui não é demônio, quem manda aqui é Jesus grandão da Galileia. Ó, sentindo Ele aqui, Laís Topinha. É por isso que o ambiente é resultado do que nós invocamos. Eu ouvi o presbítero Samuel liberando uma palavra aqui, a voz dizendo: talvez vocês achem que tem pouca gente aqui dentro. Eu vou acrescentar algo no que ele falou, porque ele falou com muita sabedoria, dizendo: mas não, porque essa quinta-feira é a quinta-feira que você sai com a sua vitória. Perfeita colocação. E eu sei porque ele falou isso. Porque primeiro, talvez esteja pouca gente em carne. Abre os teus olhos espirituais. Vocês conseguem ver os anjos que estão aqui dentro conosco? Tem uma multidão louvando a Deus entre nós aqui agora. Nós não estamos sozinhos. Segundo, quem está aqui é porque era para estar aqui. Deus trouxe aqui quem tinha que ouvir esta palavra. Então não pense fulano ou ciclano tinha que estar, não. Quem tinha que estar era você, para dar glória para Deus aqui dentro hoje. E terceiro, culto só é ruim se eu quiser que seja ruim. Pastor, por que tu diz isso? Simples. Se nós invocamos o nome do nosso Senhor e sabemos que o inimigo das nossas almas é caído, é expulso, e por Apocalipse capítulo 12, verso 10 e verso 11, houve guerra e batalha nos céus, está expulso. Ele possuía 4 coisas dentro da glória. As 4 coisas que ele possuía estão nos evangelhos. E por que não dizer no Antigo Testamento? Eu repito o que eu falei no começo da pregação há 20, 30 minutos atrás. Ele possuía glória, ele possuía poder, ele possuía autoridade, ele possuía unção. Quando nós lemos Ezequiel e Isaías, por exemplo, Ezequiel libera uma palavra sobre um rei da terra. Só que teologicamente nós podemos também aplicar a um ser espiritual.
Pastor, mas não tem como. Mas irmãos, não limite a espiritualidade da Bíblia. Se existe isso por trás, então a Bíblia me permite dizer que ele tinha várias coisas, e dentre as várias, 4 se destacavam. Ele tinha a glória de Deus sobre ele, ele tinha a autoridade sobre outros, ele era ungido, querubim ungido, tinha unção, e ele também tinha poder. Só que quando ele cai, perde 2 coisas. As 2 coisas que ele perde: a glória de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, e a unção. É separado, pode ser ungido, mas não trabalha mais para Deus, ou não está mais na presença de Deus, melhor dizendo. Mas ainda mantém 2 coisas. Ele ainda mantém algo de poder, ele ainda mantém algo de autoridade. Pastor, Satanás não tem mais poder não. Tanto tem que tu está aqui lutando contra ele agora, dando glória para Deus. Se não tivesse, por que tanta luta na nossa vida? Ainda tem algo de poder no inferno, e o inferno é um reino. O próprio Jesus falou: reino dividido não se sustenta. Estava falando do inferno, estava falando dos demônios. Ainda também tem algo de autoridade nesse reino. Diabo ainda manda sobre demônios, diabo ainda manda sobre anjos caídos. Então das 4 que ele tinha, ficou só com 2. Ele ficou só com poder e só com autoridade. Mas quando o homem Adão cai com ele, Marquinhos, o homem perde a glória, perde o poder, perde a unção, perde a autoridade. Eu imagino o diabo olhando no jardim do Éden, meus amigos músicos, e dizendo assim: pastor Zé, perdemos, mas pelo menos eu ainda fiquei com 2, vocês ficaram com nada. Aí vem a palavra do Senhor na viração do dia, da semente da mulher, da mesma mulher que está em Apocalipse 12. É entender aqui na minha retaguarda: nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Em outras palavras, diabo, tu está 2-0 em cima deles, mas eu vou virar o jogo para 4-2 de novo, e aumentar para 5-2. Pastor, que 5-2 é esse? Quando Jesus vem andando sobre a terra, vamos ver quem vai receber esta palavra. Ele começa a reunir os discípulos e distribuir o que Adão tinha perdido no jardim do Éden. Primeira coisa que Adão perdeu: a glória. Aí vem Jesus, reúne os discípulos, começa uma oração: meu Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Já está 2-1. Aí Jesus reúne de novo discípulos: vamos empatar esse jogo agora. Pai, dou para eles autoridade sobre espíritos imundos, e eles beberão veneno e não morrerão, expulsarão demônios no meu nome. Empatou, já está 2-2. Já tem glória, já tem autoridade. Está faltando mais o que, pastor Jonathan Carlos? Poder e unção. Aí olha Jesus para eles e diz assim: vou virar esse jogo, é agora. Ficar em Jerusalém até que do alto, até que do alto, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou renovar a unção e vou renovar o poder também. Já que tu levantou a mão para dar glória, então receba esta palavra em nome de Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, invadiu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do poder, da glória, da presença de Deus, e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Naquele momento, Jesus renovou o poder, a glória, a unção e a autoridade. Mas eu disse que ele ia aumentar para 5. Qual é a 5ª, pastor? É que, irmão, Satanás perdeu qualquer tipo de acesso que tinha em Jó, qualquer tipo de acesso que tinha em Apocalipse 12. O acusador que acusava de manhã, de noite, não pode mais acusar, porque agora tem um advogado sentado à direita do Pai, que não permite a acusação ser levantada. Ele suspira pensando em acusar, Jesus já entra na frente: o preço está pago, olha para a cruz do Calvário, eles não devem mais nada, deixa eles quietos e em paz, não devemos mais nada pela cruz do Calvário. Jesus reata uma 5ª coisa que Satanás não tem: relacionamento. Cheguei aonde Jesus mandou, dei essa volta para chegar aqui mesmo. O relacionamento que diabo antes da queda
tinha na presença de Deus, não tem mais. Eu olho para vocês aqui dentro esta noite com tanta esperança, porque vocês têm 5 coisas que o diabo não tem. Ele só tem 2, vocês têm 5. Além de todo o poder, glória, unção, autoridade, vocês ainda têm relacionamento com Deus. Vocês oram aqui dentro, o céu abre, Deus responde, anjo desce. A vitória nossa pelo sangue de Jesus está escrito aqui no versículo 11. Nós temos a vitória pelo sangue do Cordeiro. Temos o relacionamento com Deus. A convocação que eu vos faço hoje, vai ligar tudo agora. Se estamos numa batalha espiritual, porque assim está escrito na palavra de Deus. Porque o caído, sabendo que já lhe resta pouco tempo, guerreia contra vós com toda a força, para ver se arrasta quantos puder para o inferno. Sabendo que lhe resta pouco tempo, se levanta contra nós. Como venceremos estas guerras espirituais diárias? Com o poder que nos foi restaurado, com a glória que nos foi dada, com a unção que nos foi entregue e com a autoridade que nos foi depositada. Irmãos, quando uma doença estiver depositada no poder de Deus, você cura esta pessoa. Quando você for fazer a obra, na unção do Espírito você faz a obra. Quando você for falar com Deus, na glória de Deus você fala com Ele. Quando você for expulsar demônio, na autoridade no nome de Jesus, você expulsa os demônios. É por isso que guerras espirituais, repito, podem ser vencidas aqui dentro esta noite. Agora, a Bíblia está fechando, meu celular está indo para o bolso. Por que pode ser vencida agora? Porque pela autoridade que nos foi liberada, é Jesus quem falou, vai reclamar com Ele. Tudo aquilo que ligares na terra, será ligado aonde? Tudo aquilo que desligares na terra, será desligado aonde? Irmão, você pensa que tudo é muito? Se fosse muito, talvez fosse só a igreja. É tudo. Se é tudo e acabou. Se tem demônios ligados no mundo espiritual, se levantando contra mim e a tua vida, chegou a noite de desligá-los pelo poder. Entender aqui eu vou ficar olhando para lá agora, que há no nome de Jesus grandão da Galileia. Se tudo aquilo que desligares, desliga. Porque é que tu não puxa da tomada essa noite pelo sangue do Cordeiro? Quer dizer que só tem demônio se engraxando, porque tu ainda não entendeu o que Jesus liberou na cruz do Calvário sobre as nossas cabeças. Tem uma ferramenta que nós podemos utilizar, a oração. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Quem ora pedindo para Deus enviar resposta, Deus envia anjo de guerra em nosso favor. Eu estou vendo uns pedidos aqui em cima da mesa. Quem colocou foi cada um de vocês. Vou colocar até a chave do meu carro aqui. Você acha que quando nós começarmos a orar daqui a 3 minutos, acha que Deus vai ficar de braço cruzado olhando? Mas quando nós orarmos daqui a 3 minutos, vou melhorar, daqui a 2 minutos e 50 segundos, anjos de guerra vão descer em nosso favor na terra, dentro do tempo que me foi proposto. Permita-me dizer a vocês, a oração é só uma das 3 principais. A segunda é a profecia. Como eu falei no começo, libera a palavra de vitória sobre a tua casa. E a terceira é a adoração. Ou seja, quando você adora aqui dentro, pastor, mas está meio vazio, banco vazio, estou sem vontade da glória. Eu não sabia que teu glória era para a multidão que vem para a igreja. Eu pensei que tu vinha guerrear com glória a Deus e aleluia pela tua família, louvando a Ele, adorando a Ele. Pensa que quando você glorifica, a vida que muda é a minha? A vida que muda é de quem está do seu lado? Eu vou dar glória porque o pastor está pedindo, eu não estou pedindo para tu dar glória. Eu só estou dizendo que quando tu abre a boca para dar glória a Deus e aleluia aqui dentro, eu entendo porque os pastores dizem, glorifica a Deus. É jargão de pastor. Não é não. Quando tu glorifica, tu faz igual Davi, mete a mão na harpa e adora. Adoração tira o demônio de Saul. Quando você glorifica, você manifesta a Deus, atrai a presença de Cristo na pessoa do Espírito Santo. E quando Jesus pisa em Gadara, irmão, não é Jesus quem volta para o bar que vai, é os demônios que se dobram, sai dele, entra no porco e tem que sair fora. Você não entendeu? Que quando você adora aqui dentro, aonde tem capeta tentando entrar,
na tua casa, na tua família, na tua parentela, ele tem que recuar pelo poder do nome de Jesus. Pastor, mas eu sou fraquinho. Posso profetizar de novo? Até o crente mais fraco aqui dentro é mais forte que o inferno inteiro reunido diante de nós agora. Pastor, estou tão fraco. Glória a teu fraco é mais forte que os demônios que se levantam. Por isso eu convoco vocês a uma guerra aqui agora. Pastor, eu não vim guerrear, eu vim receber o quê? Vitória. Então é guerra. Tu acha que o diabo vai largar a tua casa assim de mão beijada? Tu vai ter que arrancar a casa das garras do diabo agora. Tu acha que o diabo vai soltar teus parentes, tua porta, tua vida financeira, espiritual, sentimental, ministerial assim, de mão beijada? Guerreia pela tua casa agora. Como eu guerreio, pregador? Se somos soldados, se somos soldadas, eu convoco vocês a uma oração de guerra agora, uma oração de peleja agora. Satanás caiu e eu expliquei isso a vocês há meia hora, porque o orgulho tomou conta do coração. Ele achou que a vitória e a glória que tinha era merecida. Não merecia. Eu não mereço a vitória que Deus nos dará aqui agora. Ninguém merece. Mas para a glória dele, eu profetizo sobre nós, que enquanto nós orarmos, profetizarmos e adorarmos nesses próximos segundos aqui dentro da igreja, aonde houver alguém caído lá fora, vai levantar em nome de Jesus. Aonde houver alguém agarrado, começou na direita, a corrente vai quebrar, pastor, e vai ser liberta em nome de Jesus. Eu profetizo que esta noite, lá fora, na vida de alguém da nossa família e da minha família também, Jesus, por parte de pai, vai quebrar cachaça na mão de tio, vai cair cigarro na mão de primo, vai cair maconha na mão da prima, vai quebrar prostituição na vida da outra prima. Maior é aquele que nos chamou para a guerra. A vitória é nossa, por Apocalipse 12, em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, fica de pé comigo em nome de Jesus. É hora da guerra. Aleluia, aleluia. É hora da peleja. Pela palavra que o presbítero Samuel me outorgou, eu quero fazer um convite aos irmãos. Eu levei quase 40 minutos suando igual cuscuz na panela. Aqui, ó. Dei uma volta lá na criação do Éden. Dei uma volta lá na adoração do portador da luz. Dei uma volta lá na queda do diabo. Vim trazendo vocês pelo antigo, pela crucificação, pelo poder do sangue, liberação de poder, unção, graça, glória, para chegar nesse momento e falar para vocês que quando tu ora aqui tem vitória lá fora, que quando tu adora aqui tem vitória lá fora. Não é à toa que nós estamos fazendo isso aqui. Então eu quero fazer um convite. Já que a casa, cada um tem casa, a casa é minha, a casa é tua. Então se a casa é tua e a família é tua, guerrei você pela sua casa agora, que eu já tenho que carregar pesos muito grandes na minha família e na minha casa. Quem quer guerrear pela própria casa, família agora, eu convido você a sair do seu lugar, e nós vamos guerrear na frente do altar agora. Se tu quiser que Jesus entra, se você quiser que anjos de guerra entrem, se você quiser palavra liberada, se você quiser usar o que Jesus te deu, a glória que Ele liberou aos discípulos, a autoridade que Ele liberou aos discípulos, o poder e a unção, relacionamento, é só você vir ao altar agora, pois nesse momento nós levantaremos a nossa espada no meio da guerra. Nesse momento nós levantaremos a nossa voz no meio da guerra, irmão. Eu tô com raiva do diabo, Marquinhos. Eu não gosto dele não. Outro dia, pastor Jorge, um demônio falou assim para mim, pastor João: eu não gosto de você. Eu falei: também não gosto de tu. Sai em nome de Jesus. Irmão, eu tô com raiva dele. Eu amo Jesus, mas eu tô com raiva do diabo. Tá com raiva por quê, pregador? Meu Deus, ele passa a semana toda se levantando contra mim, passa a semana toda guerreando contra você, tentando destruir, matar você, a tua casa, a tua família. Tu vai ser boazinho agora, boazinho com ele agora. É ruim que eu vou ser bonzinho com ele.
se eu estou armado até os dentes com as armas espirituais, Satanás vai se arrepender do dia que se levantou contra nós. Vai voltar queimado com o rabo entre as pernas para o inferno, pelo poder que há no nome de Jesus. As diaconisas estão prontas, os presbíteros estão prontos, os pastores, com óleo na mão, nós vamos começar a ungir o povo de Deus. E nós vamos orar por esses pedidos. Enquanto eu oro pelos pedidos, os diáconos, as diaconisas, presbíteros vão impor as mãos sobre vocês. Fiquem ligados agora, porque é uma batalha no mundo espiritual. Jesus está entrando na guerra. Eu já vejo potestade caindo por terra. Senhor Jesus, meu Senhor Deus, Espírito Santo, Consolador. Eu não oro no meu nome, eu oro no nome daquele que está sentado à direita do Pai. Senhor, o diabo já se levantou demais. Está na hora de nós vencermos esta guerra espiritual. Aonde houver uma corrente, seja quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Aonde houver demônio de pé, cai por terra agora em nome de Jesus. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em Saiba Mais.